Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais uma live da Jornada do Investidor. E nessas lives eu te ensino, o passo a passo para você começar a investir, saindo do zero e conquistar os seus sonhos sem perder dinheiro, tá? Eu sou o Jonathan, sou especialista em investimentos e investidor há mais de 8 anos. E no episódio de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer ali, os primeiros passo a passos para começar a investir, tá? Nos seus sonhos e no seu futuro, óbvio. Então, quando a gente fala desse tema, né, de começar a investir, eu vejo que muita gente tem bastante dúvida, né? Como começar, o que que é investimento, o que é, quais são os ativos, por onde começar, o que precisa definir. Então, eu queria fazer um catadão, né? Passar aqui com vocês em tudo isso, em todos esses temas que eu acho que são super importantes e foram super importantes para mim quando eu comecei também, para que vocês comecem a entender e percam esse medo, né? Saiam do zero ali, comecem a fazer os investimentos, comecem a aportar, comecem a investir no seu futuro, tá? Então, eu queria começar pelo mais básico de tudo, né? Que é investimento, tá? Então, muita gente, né, já ainda tem dúvida, ouve bastante, né, falar sobre investimento, mas ninguém fala, ninguém explica ali, né, o que é investimento e o que realmente é isso. Então, investimento, na verdade, é quando você pega um montante de dinheiro ali, né, o valor que saiu ali da sua renda, um valor que você tirou ali da sua renda, do fluxo de entrada, né, e coloca em um ativo, tá? Um ativo. E aí, esse ativo ele tem que te trazer um retorno, tá? Um ativo ali que você está buscando um retorno em cima desse ativo. O investimento nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e colocar em algo que vai te trazer um retorno, né? E aí, o que que seria, né? Quais são esses tipos? O que que seriam esse investimento, né? Então, quando você olha para investimento, e aí principalmente para quem está começando, para quem está iniciando ali, você ouve falar, né, em uma gama muito grande de investimento em investimento. Então, o mercado de ações, né, o mercado imobiliário ali, o mercado de ações, os fundos imobiliários, você tem ali tesouros, você tem ali moedas, criptomoedas hoje em dia, né? Você tem alguns tipos de investimento. E aí eu já tive contato com muita gente, né, que me perguntava, mas se eu comprar uma casa, é um investimento? Bom, depende. Se você for, né, investir, pegar essa casa para você ter um aluguel, para você reformar ela e vender num valor maior, ela acaba sendo um investimento. Se você pegar essa casa para morar, né, ela acaba não sendo um investimento. Carro é um investimento? Bom, carro, na maioria das vezes, acho que 99% das vezes, não é um investimento, né? É um prazer. É um prazer, ele vai te dar um conforto, ele vai te dar uma mobilidade, mas no fundo ele é um passivo, acaba tendo custos maiores do que o retorno ali no dia a dia. Então, ele acaba não sendo um investimento. Tem um único caso que eu gostaria de comentar aqui, que eu acho que ainda entra como um investimento, né? No caso de quem trabalha com carro. Então, você pensa ali no Uber, por exemplo, acaba que é um investimento ali porque vai trazer um retorno financeiro boa, né? Então, acaba sendo importante ali o carro nesses casos. Mas no restante das vezes, na maioria, grande maioria das vezes, o carro não é um investimento, né? Passa a ser ali talvez um desejo ou um, talvez uma comodidade ali mais do que um investimento, tá? Se você parar para pensar, investimento é aquilo que te traz um retorno, tá? E aí muita gente fala, mas gado é investimento? Bom, gado acaba sendo um investimento, né? O gado você compra ali, você engorda ele, você reproduz ele, você tem esse retorno ali pós, né, a compra ali, você acaba ganhando dinheiro com ele, tá? E aí, muita gente que está começando me perguntava, né? Fala, mas não compensa mais eu, sei lá, ir para a China, comprar algumas coisas ali e vender, ou então eu comprar as coisas baratas e revender, ou então eu comprar um gado e engordar esse gado e vender, né? Ou então eu comprar uma casa e fazer aluguel dessa casa. E aí eu falo, olha, é um tipo de investimento e você pode ir por esse caminho. Eu gosto muito do mercado financeiro, por quê? Porque tem vários benefícios, tá?
Primeiro que eu não nasci ali com o dom de criar gado, né? Então eu não conseguiria ali pegar, né, um boi, engordar e fazer a venda dele depois. Eu também não tenho paciência, né, para lidar com casa alugada, por exemplo. Então eu já morei de aluguel por muito tempo, né? Então eu sei que dá dor de cabeça, né, pro dono da casa ali cuidar da casa, mesmo que ela esteja alugada, mesmo que ela esteja ali funcionando, né, super bem, ainda assim dá uma dor de cabeça. E o pior, quando ela fica, né, vazia, você tem ali um custo atrelado a essa casa para manter essa casa por 1, 2, 3 meses, né? Você tem alguns descontos ali, né, no seu aluguel, de imposto de renda, você tem que pagar o IPTU, né, se ela estiver vazia. Então, assim, tem investimento, é um investimento. Você acaba fazendo dinheiro. Conheço muita gente hoje que tem casas alugadas aí e consegue tirar um valor muito bom, né, com esses aluguéis, mas no fim a casa ali ela acaba te trazendo bastante dor de cabeça, né, se você parar para pensar que ela pode ficar algum período ali vazio. E eu prefiro o mercado de investimentos, né? Por quê? Porque o mercado de investimentos ele depende basicamente do meu conhecimento, tá? Então, quando eu começo a entender do mercado, quando eu começo a pesquisar sobre os tipos de ativos, quando eu começo a buscar esses ativos, fica muito mais fácil de você entender e investir. Então, por exemplo, se você investe ali, né, num fundo imobiliário, e aí é que eu estou trazendo exemplos, né? Você investe no fundo imobiliário, você está investindo ali em algumas casas, alguns galpões ali, e você não tem a dor de cabeça se esse galpão ficar vazio ou se esse galpão, né, em algum momento não tiver um inquilino. Você continua recebendo, né, porque tem vários seguros ali por conta disso, e você continua recebendo. Então, se você investe num CDB, numa renda fixa, você tem dor de cabeça com aquele investimento, né? O máximo que você tem, é claro, aprender. E aí, para isso, eu estou aqui, né? Para te ensinar como que funciona cada um desses investimentos, como que você deve começar, qual é a melhor forma de diversificar. Assim, no geral, o investimento pode ser muitas coisas, tá? Desde que ele te traga, né, um benefício, te traga ali no final do mês um retorno, né? E aí, muita gente leva, por exemplo, né, com o surgimento aí das bets, das apostas, dos tigrinhos da vida aí, muita gente já me perguntou, né? Falou, mas isso é considerado um investimento, né? Eu jogar no tigrinho, eu jogar ali numa bet, enfim, isso é investimento? No fundo, não, né? No fundo, isso não é um investimento. Na verdade, isso é um jogo de azar, tá? O tigrinho mesmo é uma aposta, tá? Então, a bet é uma aposta. Então, assim, você está tirando um dinheiro e colocando nisso numa incerteza muito grande se você vai ganhar ou perder dinheiro. E por mais que você ganhe 1, 2, 3 vezes ali, tem que entender que isso é um mecanismo ali do próprio jogo ou do próprio site para te manter, né, viciado naquilo, te manter na esperança de você ter um retorno com aquilo ali, quando na verdade a maior parte das vezes você vai acabar perdendo dinheiro, tá? Então, isso não é um investimento, isso na verdade é uma aposta ali, talvez um hobby ali, um prazer, enfim, um vício, né? Na verdade é um vício, para falar bem sinceramente, isso é um vício. Então, assim, apostas em bet, que seja em qualquer tipo de aposta, não é investimento, tá? Investimento é aquilo que você faz com tranquilidade, é aquilo que você faz com conhecimento, é aquilo que você tem um retorno ali, por mais que você tenha uma volatilidade ali, dependendo do ativo, mas que você tenha um retorno ali, que você tenha, né, a chance de você ganhar dinheiro seja muito maior do que a chance de você perder esse dinheiro, tá? Então, eu quero que vocês entendam essa diferença, tá? Às vezes a Bet ali, o Tigrinho ali, eles te prometem ganhos altos, né? Um retorno muito alto, um retorno muito grande ali logo de cara, enquanto o investimento você vai demorar uns anos ali, você vai ter um pouco mais de morosidade, mas no fim do dia, né, a chance, né, e a tranquilidade ali é muito mais valiosa nesses casos. Então, a chance de você perder, né, é muito grande nas bets e apostas, e o investimento ele acaba sendo um pouco mais lento, um pouco um processo mais moroso, mas que te recompensa, né, no longo prazo, tá? Então, queria trazer esse compilado, né, do que é investimento, do que não é investimento, quais os caminhos você pode tomar. Então, se você quiser comprar um boi e fazer ele engordar ali, né, e vender depois, é um investimento também. Você quer comprar uma casa ali e alugar essa casa, acaba sendo um investimento também, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque o mercado financeiro ainda acaba sendo um pouco mais fácil, né, de você entender, de você investir, e acaba atingindo a maior parte da população hoje por conta do tempo que você gasta nisso. Então, vai ali, estuda, né? Claro que você perde um tempo estudando,
Mas depois que você adquiriu aquele conhecimento, você faz uma análise ali em questão de horas, questão de minutos ali, já sabe o que vai comprar, o que você vai investir, onde você vai colocar o seu dinheiro, tendo ali uma garantia ou uma certeza, né? Garantia a gente nunca tem, mas tendo uma certeza ali que você vai tirar um resultado, tá? Então, esse é o resumo, né, do que é investir, do que não é investir e dos tipos de investimento, tá? E aí, por que que você deve investir, né? Então, muita gente começa a investir sem saber o que está investindo. Muita gente vai na modinha ali, né? Segue ali os gurus, ou segue ali, né? Eu vi isso muito acontecer muito nas criptomoedas, né? Então, todo mundo começou a criptomoeda, Bitcoin e tudo mais, e aí a galera começou a investir sem saber o que era criptomoeda, sem saber o que era Bitcoin, sem saber o risco daquilo ali, tá? Então, eu queria trazer para você por que que é importante você investir, né? Então, quando eu comecei lá atrás, eu tinha um objetivo, defini um objetivo para mim mesmo. Então, eu estava investindo porque eu queria ter uma qualidade de vida melhor, conseguir aposentar, né, sem ter que baixar o meu padrão de vida. Então, naquele momento ali, eu sabia que eu ia demorar um tempo para, dado as regras do governo, dado, enfim, N motivos ali. Quando eu aposentasse, eu não ia receber, né, um valor muito alto de aposentadoria. Então, eu decidi naquele momento, tá? Eu decidi que eu ia investir justamente para ter uma qualidade de vida, então conseguir me aposentar antes, não esperar ali a idade do governo, né, ou a idade calculada pelo governo, né? E ao mesmo tempo eu ia conseguir manter ou até elevar um pouco o meu padrão de vida, tá? Tanto que eu iria receber uma aposentadoria em algum momento, mais o dinheiro que eu investi ali durante esse período todo, tá? Então, investir é importante justamente para realizar alguns sonhos, tá? Então, eu já vi gente investindo, por exemplo, porque queria casar. Então, sei lá, eu estabelecer um prazo ali de 2 anos, poder fazer a festa do casamento. Nesses 2 anos, comprou alguns ativos ali, claro, aderentes, né, ao objetivo deles e conseguiu ali um valor legal ali para poder fazer a festa do casamento. Então, muita gente investindo para viagens, né? Então, um período um pouco menor, mas pelo menos manteve ali o dinheiro seguro nesse período, manteve ele rendendo, não perdeu ali, né, poder de compra, né, desse dinheiro, e aí conseguiu fazer a viagem. Então, eu já vi gente fazendo diversos objetivos para conseguir, para diversos objetivos, né, sendo alcançados ali devido a investimentos. Então, isso é importante, você tem que investir por algo que você queira muito. Então, seja pensando ali num curto prazo, uma viagem, um casamento, seja pensando ali no longo prazo, tá? Como era o meu caso, quando eu queria parar, né, de trabalhar ali um pouco antes e ter uma renda ali maior ou igual, pelo menos, àquela que eu tinha no momento antes de parar. Então, ter uma qualidade de vida. É por isso que você começa a investir, tá? Por isso que investir hoje é tão importante, independente da sua idade, independente ali do seu, das suas condições financeiras, independente se você está começando, se você já tem um pouco mais de conhecimento, você pode ser jovem, né, com 18 anos, próximo ali da idade que eu comecei, você pode ser um pouco mais a idade que eu estou hoje, por exemplo, com 30 e poucos anos. Então, assim, não tem uma idade para você começar a investir, né? Investir é sempre importante, né? E se você não investir, o que vai acontecer? Bom, eu vou ser bem sincero com você. Na situação que a gente vive hoje, né? A realidade que a gente tem hoje e o que a gente vê acontecendo, né? Provavelmente você vai ficar até a idade ali, né? Para se aposentar. E aí, quando você chegar nessa idade, provavelmente você ainda vai ter que correr atrás daquele benefício ali com o governo, já junto ao governo, para poder disponibilizar ali a sua aposentadoria. Muito provavelmente, se você pegar ali o teto da você vai ter que baixar o seu padrão de vida. Então, você tem que lembrar que você ganha ali 10, 15, 20 mil hoje, né? Se for nessa renda, e você está pegando o teto da aposentadoria hoje, você provavelmente vai ter que reduzir bastante, né, o seu custo de vida ali para poder caber dentro do valor somente da aposentadoria. Muito provavelmente, se você não quiser reduzir, né, o seu padrão de vida, você vai ter que continuar trabalhando, ter que continuar fazendo ali, né, um trabalho à parte, você vai ter que fazer um pico, então você vai ter que continuar tendo uma carteira assinada, e aí você vai ter, né, aquele prazer de curtir a vida ali quando você estiver na sua velhice. E aí, muito provavelmente, você tem dificuldades ali, porque nesse momento da vida, né, eu sei que você se cuidou muito, muito bem, nesse momento da vida você acaba tendo alguns gastos ali com saúde, com remédios, enfim. Então, é importante pensar nisso, né? Se você não investir hoje no seu futuro,
muito provavelmente você vai ficar dependente, continuar trabalhando para sempre, ou dependente ali de algum benefício do governo ali, tá mantendo, né, a, a sua vida ali, o seu padrão de vida. Então, claro, se você investir nos seus sonhos, você consegue alguns benefícios antecipadamente, e aí você depende somente de você, né? Então, investir não só do governo, mas de diversos outros benefícios aí, ou até de continuar trabalhando para poder, né, chegar lá e ter ali, tentar ter, né, uma qualidade de vida. Então, é sempre importante pensar nisso, né? É sempre importante, depois que você começou a entender ali o que é investimento, como, como definir os seus objetivos, né? Definiu muito bem seus objetivos, é você realmente começar, tá? Porque aí, o quanto mais você demorar para começar, né, a fazer esses investimentos, provavelmente muito mais longe ali, muito mais difícil vai estar de você atingir os seus objetivos, você conseguir realmente uma liberdade, tá? Então, eu trago muito aqui no meu método, nas minhas conversas aqui, a questão da liberdade. Então, a gente, quando fala liberdade, a gente pensa em liberdade financeira, ali, rico e tudo mais. Você tem que lembrar, né, que tem outros tipos de liberdade. Não tem só liberdade de não precisar trabalhar mais, tem a sua liberdade ali geográfica. Então, às vezes, você ainda está indo no presencial hoje, ou então você tem que enfrentar horas de trânsito ali, você não quer mais isso, né? Você quer morar ou num lugar um pouco mais calmo, um lugar mais tranquilo. Tem ali a sua liberdade também, né, de conseguir uma qualidade de vida. Então, pensar ali que você não precisa enfrentar horas de fila, por exemplo, para pegar um remédio, né, para poder ser atendido por um médico. Então, não é só essa questão de liberdade, na questão de ser rico, né? É na questão também de você ter algumas qualidades de vida ali que hoje você está lutando por isso. Então, pensa que você vai trabalhar a sua vida toda, né? Trabalhar ali durante esse período aí para chegar numa certa idade você colher alguns benefícios. Foi muito isso que eu me baseei quando eu comecei, né? Conto um pouco da minha história lá no canal do Instagram, mas basicamente eu queria ter uma qualidade de vida um pouco melhor, eu queria ter, proporcionar uma qualidade de família, enfim. Então eu pensei nisso tudo quando eu comecei a investir. É importante, né, para você ter um balizador ali e ter consistência, tá? Depois que você define um objetivo, você trabalha para aquele objetivo, você vai ver que fica muito mais fácil você continuar. E aí, qual o melhor momento, né? As pessoas me perguntam, ah, mas eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos, eu tenho 18 anos, estou começando hoje, eu tenho 30 anos, enfim. Acho que o melhor momento é sempre o hoje, tá? Então, se você está assistindo essa live agora, né, e amanhã, se quiser começar nesse jornada, né, definir o seu objetivo e já dar o primeiro passo, amanhã é o melhor dia, tá? Então, assim, eu sempre digo, hoje é o melhor dia, independente do dia que é, tá? Então, hoje, se você já quiser sair daqui, definir ali os seus objetivos, entender quais ativos você vai começar, né? Montar sua reserva de emergência, começar a estudar para alguns ativos, então hoje é o melhor dia, tá? Então, independente da sua idade. Muita gente começou depois dos 30 em aposentar ali com 50, 55 anos, tendo uma vida, né, tendo uma qualidade de vida muito boa. Tem muita gente começar com 18 anos, né? Então, tive amigos próximos ali que começaram com 18, com 20 anos e hoje estão super tranquilos, né? Hoje estão ali com seus 30 e poucos anos, já estão ali bem mais uma qualidade de vida bem melhor, né? Já tem ali a sua segunda fonte de renda, já tem uma reserva de emergência, já tem uma tranquilidade, já consegue curtir um pouco mais a vida, né? Sem depender tanto ali do CLT ou de outros trabalhos ali, tá? A melhor hora para começar é sempre o agora. Então, não se apegue, né, ao medo, não se apegue ali à idade que você tem hoje, não se apegue ali a quanto você vai começar. Eu vejo muita gente postergando, né? Então, quando eu tinha 18 anos lá, conhecia muita gente que era estagiário, né? E aí, putz, mas eu não consigo investir porque eu sou estagiário, né? Eu tenho um valor ali muito baixo para poder salário, né? Então, não consigo tirar. Mas eu vi essas pessoas ali acaba gastando esse dinheiro, né? De outras formas ali que não iam levar a um futuro, né? E eu não estou falando de deixar ali, de cortar o cafezinho ou tirar o sair ali do final de semana ou deixar de sair com os amigos, né? Mas às vezes você acaba investindo o seu dinheiro, né? Colocando o seu dinheiro ali em lugares, né? Que realmente não são necessários. Aquele momento ali acaba sendo um prazer, mas você vai entender depois que aquilo ali não era necessário. Então eu vi isso muito
com estagiário, principalmente, né? Porque eu era mais novo. Então eu falo para essas pessoas, começa agora, define um objetivo, começa com pouco. Eu já trouxe vídeos aqui na live, né? Eu já trouxe lá no meu Instagram que dá para você começar com R$ 10, com R$ 30, né? Então a desculpa ali do pouco dinheiro hoje, ela já não cola mais, tá? Já é uma desculpa meio ultrapassada. Você tem que sim começar com um valor baixo. E aí com medo. Medo é muito importante, né? O medo ali te diz que aquilo ali, quando te dá um frio no estômago, né? Significa que você está mudando alguma coisa, saindo daquele padrão, né? Então, começa com medo também, né? Hoje você tem muita informação, as informações estão um pouco mais concentradas. Claro que você tem que tomar cuidado, né, com as promessas que são feitas ali na sua jornada e tudo mais, mas você tem bastante informação hoje para tirar um pouco do medo, tá? Começa, né? Valor, independente ali do medo, enfim, só comecem, tá? E aí as pessoas perguntam, tá, mas a ideia aqui era trazer, né, um passo a passo, e aí eu digo para você, você definiu o objetivo, então o que eu considero, né, e como que eu faço essa avaliação? Eu defino um objetivo, quando você tem um objetivo ali, você consegue ter um pouco mais de compromisso com aquele, né? Então você definiu um objetivo, você vai conseguir, né, todo mês fazer ali o seu aporte, tá, naquilo, lembrando sempre daquele seu objetivo. Depois disso, você tem que escolher ali, né, definir a sua carteira, tá? Então tem todo um processo ali, um método ali para você definir a sua carteira com base nesse objetivo, tá? É, quantos por cento, né, de renda fixa, ações, de fundo imobiliário, de cripto, investimento no exterior, você vai fazer dentro da sua carteira, né? Então, você consegue definir ali a sua carteira e as porcentagens dentro dela, tá? Aí você começa a procurar as corretoras, né? Todo mundo tem bastante dúvida sobre corretoras, como escolher as corretoras, né? Banco, corretor, enfim. Mas, na verdade, você tem aquela que melhor se encaixa, né? Então, eu sempre tenho alguns métodos também, né? Que eu uso para escolher ali o melhor banco, a melhor corretora, qual que é o melhor lugar ali para você cada um dos ativos, né? E aí a gente tem que lembrar que a corretora, na verdade, ela é só um intermediário, tá? Eu vou trazer mais conteúdo disso, eu acho. Agora, a corretora, ela acaba sendo intermediário ali entre a sua compra, né? E o que você está comprando ali, ação, fundo imobiliário, tesouro, enfim. Mas é bem importante, eu sinto um lugar ali que as pessoas acabam travando, tendo um pouco de medo de fazer transferência. Eu sei porque eu tive, né? Quando eu comecei, eu tinha muito medo de fazer essa transferência. Pix ainda, a gente toque e TED, né? E até o meu dinheiro sair da minha conta e chegar numa corretora, bom, foram uns infinitos 5 minutos ali. Cabeça ali, as coisas estavam dando errado, eu tinha que correr para alguma coisa, mas no fim deu tudo certo. Então hoje você tem Pix ali, que fica muito mais tranquilo, você já consegue ver o dinheiro fora ali. E você lembrar que a corretora, né, ela é só intermediária, tá? Então escolhe a sua corretora, você já definiu o objetivo, já definiu a porcentagem, já definiu ali a sua corretora. O próximo passo é esse, né? Você abrir a conta, você fazer a transferência ali, né? Você colocar o seu dinheiro e aí você começar a escolher qual ativo você vai comprar ali e aí estudar o mercado, tá? E, eu sempre trago para você começar pela reserva de emergência ali, justamente ter um tempo, né? De estudar os próximos ativos, tá? E aí depois você tem que acompanhar esses seus investimentos, né? Então, muita gente ouve comparação com CDI, comparação com IBOV, ali com outros indicadores ali, importante, tá? Mas para começando agora, eu diria que isso é o último passo. É bem mais para frente, você vai ficar um pouco mais atento a isso. O primeiro passo que tem que dar, né, é definir o objetivo. Eu sempre começo com esse passo, quando eu faço as minhas mentorias, quando eu converso com as pessoas, definir o objetivo. A primeira pergunta é o objetivo. Os demais ali, eles vão acabar sendo por consequência. Montar a sua carteira de acordo com a conta na corretora que melhor te atenda àquele. Você vai pegar os melhores ativos para aquele objetivo. Esse seria um passo a passo que eu gosto de seguir. Claro que tem muitos detalhes dentro do passo, né? Tem algumas informações ali que eu acho muito importante que eu trago essas dúvidas, esses detalhes no meu canal, mas de forma geral, eu acho que é assim que você começaria. Eu vejo as pessoas errando muito, né? E aí são erros mais, hoje são erros um pouco mais bobos, assim, eu diria, erros menos agressivos ali, que não necessariamente fazem perder dinheiro, mas
são erros que as pessoas ainda cometem hoje, né? Então, o primeiro erro, assim, o que eu vejo é a pessoa travando ali por medo. Por medo de não dar certo, por medo de errar ali, de errar no ativo, ou então medo de errar na corretora, erro na hora de definir os objetivos. Então, o que eu sugiro nesse caso, né? Para, né? Faz uma busca, hoje você tem bastante informação, para, entende aquilo que você quer fazer, entende aquele momento ali que está, entende como que as coisas funcionam, dá o mesmo o primeiro passo. E se errar, se você está com muito medo, né? Se você tem bastante dificuldade com aquilo, coloca pouco, né? Então eu sei que o pouco já era o que você ia colocar, mas uma porcentagem daquilo ali e coloca, né? Faz o primeiro aporte, faz o primeiro teste ali, vê como que aquilo funciona. Você vai ver que depois que você transferiu, caiu o dinheiro, você colocou ali a primeira ordem, seja para uma renda fixa, seja para uma renda variável, você vai ver que as coisas começam a funcionar de uma forma mais fluida. É só um mito que a gente tem, um medo que a gente tem, porque a gente realmente nunca aprendeu sobre isso, nunca foi ensinado a fazer um investimento, nunca teve uma educação financeira ali, né, no seu dia a dia. Então, é muito normal você ter medo de lidar com o dinheiro, medo de investir o seu dinheiro, medo de colocar aquele dinheiro para você. Então, é normal, eu vejo as pessoas errando muito nessa questão do medo, né? Deixa o medo te tomar e aí no fim do dia você acaba não fazendo, postergando, ou enfim, você acaba gastando aquele dinheiro reservado e, né, com isso você não consegue fazer, dar esse primeiro passo. E aí, o que eu digo para você é o objetivo, né? Como eu disse, o objetivo, eu gosto sempre de bater nessa tecla, eu acho que o objetivo é o primeiro passo justamente por isso. Quando você tem um objetivo ali, você acaba perdendo o medo porque você vê um benefício maior naquilo que você... Então, quando você define um objetivo, você está comprado com aquele objetivo, é muito mais fácil você começar, tá? Então, independente do medo. Outro erro que eu vejo, e eu já trouxe bastante nos vídeos, trouxe em algumas outras lives, é a questão de começar com pouco, né? Mas não tenho muito dinheiro, eu não consigo tirar esse dinheiro aqui da minha renda, então, é, bom, começa com pouco, né? Pouco mesmo. Então, quando eu falo pouco, com R$ 10, com R$ 30, às vezes você já consegue comprar um ativo, tá? Você já consegue dar aquele primeiro passo. Depois que você vê o primeiro resultado, depois que você compra o primeiro ativo, vê que ele está rendendo, vê que ele está te trazendo um benefício, é muito mais fácil de você conseguir aumentar a sua renda, começar a aumentar ali os seus aportes, né? Tá? Tirar um pouco mais da sua renda para poder fazer esse investimento. Então são dois erros que eu vejo assim muito clássicos. E o terceiro, assim, que é o erro mais perigoso para você, eu diria, é você querer dar um passo além da perna, além daquilo que você realmente... Então eu vejo muita gente seguindo vários gurus aí, né? Então quando eu comecei também tinha bastante isso, você seguir as pessoas sem entender o que você está fazendo. O erro clássico, né? Porque quando você não sabe, tende a ir ali com a massa, né? Você tende a seguir as dicas, a seguir ali o que os outros estão falando, mas isso é um erro muito, muito grave, tá? Principalmente para você que está começando. Então, quando eu comecei, né? Quando eu estava começando, né? Tinha muita modinha ali do day trade, muita modinha ali de comprar e vender rápido, né? E tentar fazer um lucro maior. E aí se vendia muito o day trade, né? Como, nossa, você vai ficar rico rápido, em 2, 3 meses. E aí eu vi muita gente criando um medo ali de investir, né? Acabou associando aquilo ao investimento, postas, porque era o que parecia na época. Era se vendido ali uma história de que, nossa, você consegue ficar muito rápido fazendo day trade, né? Então você olhou esse ativo, ele variou 2% e você colocou R$ 1.000 no seu bolso. E aí vendia isso para as pessoas que estavam começando naquele momento, que não entendiam nada do mercado. Essas pessoas já achavam que ali ia funcionar para tudo. E não é bem assim, né? O day trade tem ali suas vantagens, tem gente que trabalha com isso, vive disso, mas o day trade ele precisa de um estudo um pouco maior, ele precisa ali de uma dedicação maior, então não é só colocar uma ordem e tirar e vender. Na minha época isso era muito difundido, era muito vendido, né? Na verdade, as pessoas vendiam isso como a oitava maravilha do mundo. E aí com o tempo você vai descobrindo que não, muita gente perdeu dinheiro, muita gente acabou ficando com medo de investimentos, né? Muita gente associou aquilo com apostas, com
algo negativo, né? Acabou saindo do mercado e não voltou nunca mais, tá? Cuidado com o que é vendido para você hoje como é, investimento, principalmente quando você está começando aquilo brilhar nos seus olhos, né? Então você falar ali de, eu vou fazer renda dormindo, né? Isso é legal, dá para você fazer sim. Entender como que isso funciona, tá? Reserva de emergência antes, você tem que ter ali uma segurança para poder fazer aquilo, para colocar naquele ativo, né? Então é muito importante você ter cuidado com essas vendas. Tem, enfim, diversos canais, diversos gurus, diversas pessoas aí hoje falando que investir é a oitava maravilha do mundo, rico do dia pra... E eles ficaram, e eles conseguiram, e aí quando você começa a estudar, você vê que não é bem assim. E aí, principalmente, né, você entra atrás de dicas ali, né, e você acaba perdendo dinheiro por conta dessas dicas, por medo, por não saber o seu perfil, por não definir muito bem o seu objetivo, por aquele investimento não estar alinhado ao seu objetivo, né? Então, é muito importante tomar cuidado com isso. Os erros assim que eu mais é o medo, tá? Eu não vou começar porque eu tenho pouco dinheiro. E o último é isso, é acreditar em qualquer, né, venda ali de garantia de sucesso e retornos altíssimos. A gente teve um exemplo agora, gente, Banco Master, ali, que oferecia CDB de 40%, 39%. Isso brilha aos olhos. Você fala, é uma renda fixa, né? Está me dando 130%, 140%. Isso é um mundo perfeito. E o mundo perfeito, ele não existe. Tem um risco atrás. E nesse caso, muito grande. E ele veio, né, a curtir ali no meio do processo. Então, colocaram ali a aposentadoria inteira, ou a venda de um imóvel, ou enfim, um valor muito alto naquilo aqui, acaba tendo um prejuízo muito grande, né? Apesar do FGC ali de 250 mil e tudo mais, mas acabou tendo um prejuízo muito grande. Então, toma cuidado, né? Muito cuidado ali com as informações que você recebe, as garantias que você vai receber ali, o que as pessoas comentam, o que as pessoas falam ali, isso você tem que ter bastante cuidado, tá? E aí, eu queria trazer um pouco, eu me organizei no começo para lidar com isso, né? Foi o meu processo ali no início, meu processo de organização. Então, como eu já disse para vocês, eu defini primeiro um objetivo, né? Meu objetivo eu sabia que era a longo prazo, então eu alinhei a minha carteira, né, ao longo prazo. Eu preferi ali construir uma reserva de emergência, um pouco menor naquele momento, porque eu tinha uma segurança na vida, né? Então eu estava acabando de começar numa empresa, tinha sido efetivado, recebia alguns benefícios, tinha um plano de saúde legal, né? Então naquele momento, a reserva de emergência ela foi um pouco menor, mas eu ainda colocava, né, um valor todo mês naquela reserva de emergência, mas eu pensava muito no longo prazo. Então, eu fiquei bastante ativos ali com uma volatilidade maior, né, ações, fundos imobiliários, enfim, outros tipos de ativos ali que me proporcionaram, né, naquele momento, uma segunda fonte de renda real. Então, além da minha renda ali que eu tinha, né, do trabalho, do meu esforço, esses ativos ainda rendiam para mim todo mês ali um aluguel, né, um valor que eu tinha. Isso é bem legal, isso chamou a atenção de bastante pessoas, né, bastante gente à minha volta, me deu a oportunidade de conversar com muita gente, desenvolver um método, enfim, então foi bem legal, isso me motivou bastante, porque todo mês eu via um dinheiro caindo na minha conta ali, sem eu fazer absolutamente nada, consegui reinvestir esse valor e consegui comprar outras cotas, então isso me motivou bastante a fazer esse investimento, né? E aí hoje eu faço um controle desses investimentos, né? Então eu tenho uma reserva de emergência que às vezes, né? Eu consigo ali ter uma segurança, né, em relação a investimentos. Eu também tenho a minha carteira ali que está rendendo a longo prazo. Então hoje, independente ali da situação ali, eu tenho um pouco mais de tranquilidade para ações. Pensando na minha aposentadoria hoje, tenho ali um caminho bem pavimentado. E aí eu tive que lidar muito com isso, né? Essas vendas de promessas, essas promessas de ganho rápido e tudo mais. E aí eu sempre tive focado no meu objetivo, né? Então, se aquilo ali representava ali uma porcentagem de perda muito maior do que a que eu, né, conseguia aguentar ali, eu acabava recusando naquele momento e deixei passar. Então, é bem importante você estar alinhado sempre ao seu objetivo, né? Cada decisão que você vai fazer com o seu dinheiro, você tem que parar e perguntar, mas ele está mais próximo ou mais longe, né? Leva mais próximo ou mais longe do meu. E além disso, né, as chances de ter um retorno são maiores ou menores.
Eu acho que essa avaliação me ajudou bastante a fugir, né, dessas ciladas, dessas vendas, dessas promessas de ganho rápido, tá? Me ajudou muito a colocar naqueles ativos que eu realmente achava que tinha um fundamento. Então, eu estudei bastante, pesquisei bastante, sempre antes de cada investimento ali, eu lia, eu entendia, eu via como que ele se comportava, então eu passava ali às vezes uma semana, duas, um mês, vendo o comportamento daquele ativo ali, antes de realmente, né, fazer o investimento e começar a colher os frutos. Então, foi assim que eu me organizei, é assim que eu costumo trazer para as pessoas, né, como se organizar ali. Claro que a gente entra muito mais no detalhe, a gente passa um passo a passo mais detalhado, fala de alguns benefícios, né, como eu disse, a corretora, né, então hoje, para você escolher a corretora, né, um, um breve resumo, né, tem corretoras que hoje elas não cobram mais taxas, então, dependendo do ativo que você está, é muito importante você ter uma corretora que ela não te cobre uma taxa. Então, ainda tem alguns meios ali de você, além de ter segurança, né, você conseguir ter um retorno ali um pouco maior devido a esses pequenos detalhes, né, essas pequenas coisinhas que acabam passando. Então, muita gente vai te falar, olha, para você investir, você tem um dinheiro, colocar ali numa corretora, às vezes te indicam até a corretora, e essa corretora aqui, e você vai ver ele ganhando dinheiro, né, todos os meses. Não é bem assim, tá? É bem assim, você tem que entender o seu objetivo. Muita gente hoje não passa. Hoje acha que você sabe qual é o objetivo, já acha que sabe como abrir uma conta, já sabe como fazer a primeira transferência ali, já acha sobre os ativos. No fundo, não é isso, tá? Não é isso que eu trago aqui para vocês. Muito uma tranquilidade, né, de que os investimentos eles precisam de um conhecimento, de um tempo, de um passo a passo, de um método, né, para você tirar esse medo primeiro, né, e mesmo com pouco dinheiro, com pouca coisa, consiga ter e já consiga ter um retorno. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês é um pouco disso, né? Um pouco desse apanhado ali de como eu comecei, como que vocês podem começar, como que é o passo a passo ali do processo, né? Você faz a sua primeira escolha, como que você define os seus objetivos, como que você abre a sua conta na corretora ali, como que você compra o seu primeiro ativo e depois como que você acompanha isso com o tempo, né? Então, acho que são os passos ali que você vai dar em direção aos seus objetivos. Você vai é, aumentar ali os seus aportes com o tempo, você vai buscar ter um rendimento maior ali na sua vida, né? Então, enfim, acho que o investimento, né, trazendo aqui um último tópico aqui para vocês, eu acho que o investimento ele muda, né? Você começar a investir, ele não é só a questão de você investir com dinheiro, ele muda o seu pensamento sobre o resto. Então, quando eu comecei a investir, eu ainda era estagiário, eu tinha dinheiro, mas eu já comecei a pensar, né, quando eu vi, né, cair no primeiro valor ali, né, comecei a pensar nos fazer para poder aumentar aquele rendimento, o que eu tinha que fazer para aumentar aquele aporte mensal. Então, foi mudando não só a minha forma, né, de ver os investimentos, de entender como eles funcionam, mas minha forma de lidar com a minha evolução de carreira, por exemplo, com meus objetivos de carreira. Então, eu tenho um objetivo de aposentar mais cedo, né, de ter uma tranquilidade, uma qualidade mais cedo. Então, eu tenho que batalhar por isso. Eu tenho que aumentar os meus aportes, eu tenho que melhorar minha qualidade do meu emprego, eu tenho que melhorar minha qualidade de vida para poder chegar nesse objetivo. Então, eu queria trazer para você um pouco disso, desse pensamento. Tá? Não é só sobre investir, não é só sobre colocar dinheiro numa corretora ou comprar uma. É sobre você investir na sua vida como no seu entorno também. Então, eu fiz alguns cursos para poder ter uma promoção no emprego, eu estudei algumas empresas para poder ver se valia a pena trocar de emprego ou não. Então, tudo isso faz sentido ali, né, quando você começa a investir. Você tem um objetivo, você tem algo claro na sua vida. Então, por mais que seja uma viagem ou um casamento, você vai começar de uma forma diferente, começar a enxergar isso de uma forma diferente. E aí, quando você está comprometido com aquilo, você faz aquilo acontecer. Você vai fazer aquilo acontecer. O investimento é mais do que só colocar dinheiro. É um passo a passo, né? Toda uma jornada ali, né? Como eu trago aqui para vocês, a jornada do investidor ali, ela é além, né? Do investir, é além daquilo que você está colocando dinheiro ali. Então, é importante, começa hoje, começa com medo, tá?
com o pé no chão, com as vendas ali de promessas, né? Rápidos, de negócios, tá? E define um objetivo, define ali a proporção da sua carteira de acordo com esse objetivo, define ali a corretora que melhor te atende, define ali quais ativos, tá? E aí você vai, né, conseguir evoluir e ter tempo para aprender o próximo. Uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, né? E o próximo passo? Eu já construí minha reserva de emergência, por exemplo. Bom, você pensar num longo prazo. Depois que eu já fiz a viagem que eu queria, né? Eu já fiz o casamento que eu queria. Eu te garanto que você vai continuar querendo investir em outros objetivos. Você vai ver que aquilo ali te traz um retorno, né? Te traz um bem-estar ali, uma tranquilidade, né? Com relação ao dinheiro que você não teve, não tinha antes, nunca teve, né? E vai te fazer achar outros propósitos, outros objetivos, outra viagem, ou até pensar mais longo prazo mesmo, uma aposentadoria ou algo assim, vai querer continuar fazendo. E aí, né, se você quer seguir nessa jornada, quer seguir nesse passo, quer entender um pouco, quer ficar por dentro ali das novidades e tudo mais, assiste as minhas lives, segue o meu canal, né? Eu tenho aqui no próprio YouTube aqui o link do meu canal lá no Instagram, tá? E aí eu trago esses conteúdos para vocês diariamente ali, com informações, com contexto, sem propostas, né? Sem venda ali de propostas mirabolantes. Eu não vou falar para vocês em momento algum que vocês vão ganhar 10% ao mês, tá? Isso não existe nesse momentos, não dessa forma, né? Não para quem está começando, inclusive. Tá? Então, segue aqui, assiste as lives. Eu faço lives 2 vezes por semana para quem está chegando agora no canal. E lá no meu Instagram eu posto conteúdo diariamente e tiro dúvidas também, né? Sempre abro caixinhas de dúvidas aqui para vocês estarem sempre melhorando, né? E perdendo esse medo e começando a investir nos seus objetivos, nos seus sonhos, no seu futuro. Pessoal, muito obrigado pela companhia aqui de vocês hoje. Sei que é uma sexta-feira, é um dia um pouco mais difícil de vocês assistirem, mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Tenham um ótimo final de semana e comecem no investimento. Próximo dia útil, você já pode ir lá e dar o primeiro passo em direção aos seus. Então, muito obrigado, pessoal.